também um lançamento nosso, que é a câmera PTZ NDI. Tá? Essa é a câmera NDI HX, depois a gente pode conversar um pouquinho das diferenças entre NDI HX e NDI puro. A câmera que vocês estão vendo no detalhe aqui é exatamente essa câmera. Então, as perguntas relacionadas à qualidade de vídeo, eu vou até colocar ela aqui, vocês já podem ser parcialmente respondidas com essa questão que a gente vai falar agora para vocês. A câmera tem um vídeo bem legal, ela tem um zoom de 30 vezes, tá? E ela tem, além da questão NDI, você tem todas essas saídas de vídeo aqui. Então eu posso sair via SDI, então se eu tenho um sistema já em SDI e eu quero fazer o controle só via NDI, eu posso fazer isso, o controle da câmera. Então teoricamente, essa é uma das aplicações que a gente tem insistido bastante, você não precisaria investir mais em um controle para essa câmera, porque tanto o vMix quanto o OBS conseguem fazer controle das câmeras. Eu também acho, Henrique, que as câmeras PTZs são uma ótima oportunidade para todo mundo, principalmente porque você não precisa de operador. Claro, o que a gente chama de que são as câmeras robóticas, tá certo? E aí a gente pode entrar um pouquinho depois nessa questão, por que isso é legal, à distância você controla. E eu acho também que a câmera PTZ tem uma outra questão importante, que é você não ter um operador de câmera misturado com o ambiente que você está gravando. Tá? Então, numa igreja, por exemplo, esse é um caso clássico de uso, você tem um operador de câmera no meio do povo, você vai acabar tirando a atenção, ou parte dela, do pastor ou do padre que está ministrando para um operador de câmera que não tem nada a ver, né? Além disso, boa parte dessas instituições, elas trabalham com voluntários. E o voluntário ou não tem comunicação com quem está fazendo o corte, tá certo? Ou não sabe operar direito a câmera, ou não foi. Tem várias questões relativas a isso. Então a gente precisa, a câmera PTZ sem dúvida é o futuro. A gente tem uma outra linha de câmera PTZ, que eu tenho chamado de PTZ original, que tem um sensor Sony, mas que não tem NDI e que tem um custo maior do que esse, tá certo? O custo desse equipamento é muito baixo comparado versus a qualidade do equipamento. Então você tem câmeras com custo muito baixo também, mas que elas têm aberração cromática e uma qualidade de vídeo muito grande. Tá? Essa câmera está na faixa ideal de preço para a qualidade que ela pode entregar, assim como a PTZ original, que tem um sensor Sony e também tem um zoom de 30 vezes. Bom, eu quero, mostrando mais uma vez então para vocês as conexões. Então ela tem aqui a entrada de força, aqui é a saída NDI de controle ou de vídeo, né? Eu posso sair vídeo também por aqui. Aqui é uma saída DVI, que a gente pode usar um adaptador e transformar isso em HDMI. E aqui a saída de vídeo em SDI, tá certo? Vou ler a pergunta aqui do Anderson. Essa PTZ tem qualidade melhor do que a PTZ Neo-ID, que é o que eu chamo de PTZ original? Não, Anderson. A câmera PTZ Neo-ID original, que eu chamo de original, ela tem um sensor Sony, que é um sensor com uma tecnologia diferente desse sensor, e a qualidade do vídeo é superior a esse sensor, sim. Tá? Bom, entenda que a gente está falando de um time que entende muito de qualidade de vídeo. Então, para nós, tá certo? A qualidade de vídeo da PTZ original é melhor do que esse aqui, mas a gente está falando de um outro nível de preço também. Essa câmera, nós estamos falando de uma câmera abaixo de R$8.000, a PTZ original, nós estamos falando de uma câmera muito próximo de R$11.000. Isso pode fazer muita diferença para algum tipo de cliente. Ô, Laurindo. Eu usei as duas câmeras. Eu tenho aqui duas dessa aí, né? Sim. Que uso constantemente e usei a original um tempo atrás. Nós até instalamos também em igrejas e tudo mais. Ótimo. Bom, eu acho assim, as duas com a iluminação adequada,
o sensor dessa também é muito interessante com você fazendo as configurações Corretamente. Porque tem gente que acha que é só pegar a câmera, ligar e está tudo funcionando. Ela vai funcionar, mas ela vai funcionar com ressalvas, né? Porque a configuração é importantíssima. Claro. A gente também, Eduardo, recentemente tivemos, por exemplo, uma igreja que tem sido um grande parceiro nosso, que é no Rio de Janeiro. A gente esteve recentemente lá e, exatamente, lá eles tinham 3 PTZs originais e a gente não estava gostando da qualidade de vídeo deles. Eles mesmos estavam falando, poxa, a gente queria melhorar, talvez uma câmera 4K. A gente depois, se vocês quiserem aí no meio dessa conversa, podemos caminhar um pouco para 4K. E vocês devem ter visto aqui que tudo que a gente falou aqui é Full HD. E não 4K, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas vem cá, dá um pulinho aqui para a gente conversar. A gente esteve lá e era exatamente isso. Boa parte da questão que eles tinham era uma questão de iluminação e uma questão de que tipo de configuração estava sendo feita na câmera e no final o resultado foi muito melhor do que eles esperavam, muito melhor do que eles tinham tido até então. Então é importante que a configuração, que você leia o manual, que configure a câmera, que experimente outros padrões do que o padrão que vem setado para a câmera automaticamente. A gente também pode te ajudar a isso remotamente ou fisicamente quando vocês fizerem a instalação.